Meus amigos, bom dia, como estão vocês? É claro que Flávio passou para vocês o aviso de que nós teríamos essa aula hoje especificamente e especialmente gravada em função da minha intervenção cardíaca. Nada de excepcional, nada de preocupante, mas, conforme nós dissemos, não gostaria, e nem eu nem vocês, de uma interrupção desse nosso processo do conteúdo e da carga horária que nós precisamos ter, não é? Eu acredito que passado esse momento, no semestre seguinte, ainda nesse ano de 2022, eu estarei retornando às aulas presenciais, graças a Deus. Não é? Não gosto, não é? Gosto muito da tecnologia, ela é muito útil, olha aí, nesse momento ela é de uma utilidade excepcional, mas o contato humano, o olho no olho, o ver o aluno falando, o professor explicando, a gente poder interromper, fazer perguntas, tirar dúvidas, não existe nada que supere ainda, né, essa interação do ser humano no aprendizado. Nós estamos concluindo o texto 2 e vocês viram aquelas perguntas que foram colocadas, né, no grupo de vocês por Flávio sobre esse texto 2, que certamente, né, como vocês receberam antecipadamente, já puderam passear pelo texto 2 com facilidade. Na primeira pergunta, não é, que fatores favoreceram o surgimento dos burgos na baixa Idade Média da Europa Central? Ora, o texto nos fala que entre o século XI e o século XIV houve um ressurgimento do comércio e das cidades. E o texto explica isso, como é que isso aconteceu, né? O estabelecimento de contatos constantes do Oriente e do Ocidente. Primeiro, em função do fim das guerras feudais, né? A Igreja criou as chamadas tréguas de Deus a partir do século X, né, impedindo que senhores feudais lutassem entre si. Ora, o final dessas guerras fez com que houvesse a possibilidade de você comprar e vender produtos entre os feudos. A segurança facilitou o comércio, facilitou a interação entre os feudos, de tal maneira que o excedente produzido pelos servos poderia ser comerciado. E aí, certas atividades que eram anuais, como as feiras para se vender os produtos, puderam acontecer de forma bianual, 2 vezes por ano. Depois, 3 vezes por ano, 4 vezes, 6 vezes, e todo mês tinha feira. Claro, esse processo, não é, de aumento da frequência das feiras, ela vai acontecer ao longo de uns 200 anos. Assim, claro, no século XI, as cruzadas vão favorecer esse encontro do Ocidente com o Oriente. Lembrando que as cruzadas eram movimentos militares, mas na réstia, né, na cauda, no caminho das cruzadas, iam mercadores, iam comerciantes, iam aventureiros, gente que não se adaptava ao mundo feudal e queria ver um lugar diferente, um mundo diferente, uma oportunidade diferente. Então, essas mudanças que vão ocorrendo vão favorecer o desenvolvimento de cidades e o desenvolvimento do comércio. Ah, claro, o texto cita também que houve um aumento da produção. Então, quando você tem o que nós chamamos excedente, vai haver a possibilidade do comércio, não é? Aí nós temos uma segunda pergunta: que regiões vão ser beneficiadas com esse crescimento? A gente já falou, não é, que o norte da Itália, as cidades do norte da Itália, não é, Gênova, Veneza e a parte do interior, Arezzo, Pádua, Milão, Florença,
Florença vai ser uma cidade importantíssima dentro disso. Ora, passando pelo norte da Itália, você vai chegar, não é, aos Alpes, ao Tirol, e daí para o sul da Alemanha. E pela Suíça, Genebra, que é outra cidade importante no desenvolvimento do comércio. De Genebra você chega ao sul da França, ao sudeste da França, na verdade. E daí começa um caminho que vai terminar na Bélgica e na Holanda. É a chamada Rota da Champagne. Então, ao redor desses caminhos, né, pelo sul da Alemanha, você vai terminar chegando até a Dinamarca e o que hoje é a Polônia, passando pela Áustria, claro, também. Então, Innsbruck, né, o sul da Alemanha, Wittenberg, que vai ser a cidade de Lutero, onde Lutero foi pároco, mas isso muito depois. Não é? Eu estou fazendo a relação para você perceber que quando a gente diz um nome, aquela cidade não aparece só naquele momento em que o fato histórico aconteceu. Aquela cidade já era importante por algum motivo. Então você está vendo o desenvolvimento, o crescimento dessa vida urbana por aí. Então, essas regiões todas, né, vão ser as regiões da Itália, as regiões de Flandres. Flandres, não esqueça, sul da Bélgica e parte da Holanda. Né? Ambas polarizaram o comércio europeu e italiano através do Mar Mediterrâneo e o Mar Báltico e o Mar do Norte pela Bélgica e pela Holanda. Então você juntava o que vinha do Mediterrâneo até o norte da Itália, atravessando por terra, por dentro da Europa, até a Holanda e a Bélgica, e daí para o Canal da Mancha, Mar do Norte. E passando pelo Estreito da Jutlândia, ao norte da Dinamarca, você chega ao Mar Báltico. E no Mar Báltico aí você tem a Suécia, Letônia, Estônia, Lituânia e o que hoje é São Petersburgo, não é? Ou Petrogrado, não é? Cidade russa. E aí o comércio da Rússia também. Aí uma estrada vai unir, não é? Esse porto do norte da Rússia, no Mar Báltico, até Moscova. Moscova é Moscou. E de Moscou para o Império Bizantino, para Constantinopla, através do Mar de Azov e o Mar Negro, né? A península da Crimeia, até chegar a Istambul, né? a Constantinopla, capital do Império Bizantino. Você está vendo, então, uma rede de estradas, tanto terrestres quanto fluviais e marítimos, vão se formar unindo a Europa. Algumas rotas que eram primitivamente, como é que a gente diz, religiosas, como por exemplo o caminho de Santiago de Compostela, que saía da França, né, e atravessava o norte da Espanha até chegar à Catedral de São Tiago, onde, segundo se acreditava, né, o apóstolo Tiago estaria enterrado. Um caminho religioso se transformava também, claro, num caminho comercial. Não há como fugir disso. Então, você perceba que há uma efervescência, uma dimensão de crescimento dessas comunicações. Muito bem. Por que o desenvolvimento econômico sofreu um abalo no século XIV? E mesmo com esse abalo, o capitalismo comercial nascente se fortaleceu. Aí a gente vai ver, não é, na página 2, colapso. Por volta do século XIV, entretanto, todo esse processo de crescimento entrou em colapso. Os fatores que têm sido apontados pelos historiadores como principais responsáveis por esse reflexo do desenvolvimento econômico são a peste negra, uma epidemia, não é, provocada pela pulga que existe no pelo dos ratos. Então, essa pulga que se alimenta de sangue, tanto dos animais, mas também pode se alimentar de sangue humano, e quando ela inocula, ela morde uma pessoa, morder é uma maneira metafórica de dizer, pulgas não têm dentes, mas enfim, quando ela vai procurar o sangue humano,
antes de tirar o sangue humano, não é? Através do canudinho que fura a pele, ela injeta uma substância que evita a coagulação. Porque senão ela não pode puxar o sangue. Porque se aquilo começar a endurecer, ela não vai poder sorver o sangue líquido. Então, é essa substância que ela inocula que está contaminada com vírus ou bactéria, não sei, do que a gente chamaria de peste negra, né? É uma doença, é diferente da leptospirose, que é provocada pela urina do rato, é diferente, não é, de outras doenças, a peste bubônica, né, que também é transmitida, né, pelo convívio dos ratos. Alves, e por que diabo tanto rato? Ratos sempre existiram e ratos sempre tiveram predadores. No campo, um rato tem uma ninhada normalmente de 10, 12 filhotes. Mas, no máximo, 3 chegarão à vida adulta. Dos 12, 3 chegarão à vida adulta, capazes de se reproduzir. O resto vai morrer ao longo da infância e da adolescência. Por quê? Porque os predadores de ratos na natureza são muitos. As serpentes, por exemplo, né? As aves de rapina, o falcão, o corvo, a coruja, né? Filhotes de ratos, ratinhos pequenos, também são presas fáceis de mamíferos como raposas, texugos. Então, ainda que eles não sejam comidos, por exemplo, javalis, né, passando por cima de uma ninhada de ratos, fazem um estrago muito grande. Então, os ratos tinham uma população controlada, mas à medida que a gente vai fazendo crescer as cidades, cidades não têm raposas, não tem texugos, não tem javalis, cidades dificilmente têm cobras. O espaço aéreo de uma cidade não é um local para aves de rapina. Então, o que vai acontecer? Nas residências e as cidades, né, criadas em muralhas, onde as casas estão se acumulando umas com as outras, onde não há um sistema de recolhimento de lixo, nem das águas servidas. Águas servidas é o sistema de esgoto, é água suja, que era despejado diretamente na rua, e o lixo se acumulava até ser levado para fora da cidade. Você tinha comida e espaço para os ratos se multiplicarem sem ter nenhum tipo de predador. Então, de cada 12 que nasciam, pelo menos 12 sobreviviam. Alves, cadê os gatos das cidades? A gente sabe que os gatos eram animais predadores de ratos, sim. Só que gatos não se multiplicam nessa mesma velocidade, né? Ninhada de gatos são bem menores. Outra coisa também é que a ignorância e a superstição levava muita gente a acreditar que gatos eram animais, por seus hábitos noturnos, né? E a maneira respeitosa e distante que os gatos mantêm com os seres humanos, né? Outra coisa também, né? O gato pode ser muito mansinho, mas quando contrariado ele mostra logo as patas e as unhas e arranha. Então o gato era visto de uma forma meio esquiva, enquanto no Egito o gato era sagrado. E por isso que rato no Egito não tinha muito cartaz, né? Não tinha muita precedência. No mundo medieval, os ratos se multiplicaram por conta disso. Lixo, imundície, sujeira, casas apertadas, escuridão e claridade, a facilidade que um rato tinha de passar de uma casa para outra, ruas estreitas, né? Telhados muito próximos, ou seja, era o habitat mais seguro para os ratos, que se multiplicaram e, obviamente, as doenças chegam ao ser humano. No campo, a possibilidade de você ser mordido por um rato era muitas vezes menor. E nos campos também, né, havia a superstição.
mas os gatos não eram tão perseguidos no mundo rural quanto no mundo urbano. E depois a associação dos gatos com a questão da feitiçaria, não é? Do satanismo. Pronto, aí lascou tudo. Isso vai facilitar em muito o crescimento, né, da população de ratos e a peste negra, que não surgiu na Europa. Ela vem do Oriente, não é, trazida através dos barcos, e ratos também vivem em barcos, e os ratos desembarcam nos portos, né, porque ali está descendo mercadoria, né, grãos, cereais, pronto. O resultado você já sabe. A peste negra, que é mais? A Guerra dos 100 Anos. Um pouco antes da peste negra começar, né, uma guerra entre o mundo feudal inglês e o mundo feudal francês atrapalhou e muito o comércio terrestre na França. A Guerra dos 100 Anos, você já estudou isso, mas somente para relembrar, ela tem uma desculpa dinástica, ou seja, disputa do trono. Morre um rei da França sem deixar herdeiros masculinos, né? E aí o parente mais próximo, o sobrinho dele, era rei da Inglaterra. Naquela época, nós estamos na Idade Média, estamos no século XIV, reis ingleses e reis franceses são primos e casavam frequentemente entre si. Era chamada dinastia Plantageneta, a dinastia do lírio. Plantageneta, em grego, é o nome que se dá, não é? A flor do lírio, a planta, o lírio. Ainda hoje o lírio, estilizado, é o símbolo da realeza na França, né? Os reis da França usavam a flor do lírio como um símbolo heráldico, símbolo de nobreza, né? Pois bem, a dinastia Plantageneta tanto existia na Inglaterra quanto na França. Morrendo o rei da França sem deixar herdeiros masculinos, o parente mais próximo era o rei da Inglaterra, que obviamente reclamou o trono. Os franceses, claro, não queriam um rei inglês mandando na Inglaterra, e aí procuraram um outro parente do falecido rei, né? E o filho de uma irmã desse rei, ou seja, um sobrinho também, mas só que pelo lado feminino, né? O lado da irmã, ele se torna consagrado rei da Inglaterra. Por um costume francês, a chamada lei sálica, a dinastia francesa só podia ser transmitida de pai para filho através da linha masculina. Ou seja, o filho da irmã de um rei, sobrinho por parte de mulher, não podia ser rei da França. Quem descendesse das mulheres princesas não poderia ser, a não ser que fosse, não é, a mulher do rei. Pronto. Uma prima do rei, casada com o rei. Aí a linha masculina. O resultado é que os ingleses, como é que a gente chama? Colocaram uma pedra, uma imposição, não é? Questionaram essa linha de sucessão e declararam guerra para conquistar o trono da França. Na verdade, o que interessava aos ingleses era o comércio, né? As riquezas que estavam sendo geradas na França por conta do comércio. Na verdade, como todas as guerras, com uma motivação econômica. Aí você tem desculpas religiosas, aí você tem desculpas dinásticas, aí você tem desculpas de fronteira, aí você tem desculpas de ataques, a traição, qualquer... Você inventa uma desculpa para justificar a guerra. Mas a guerra tem uma causa econômica. E aí, durante 100 anos, claro que não foram 100 anos direto, e na verdade foram mais de 100 anos, a guerra começa em 1337 e só vai terminar em 1453. Portanto, foram mais de 100 anos. Mas com várias interrupções. Por exemplo, durante 15 anos, a peste negra parou a guerra. Então, logo depois que a guerra começou, né, 10 anos depois a guerra parou. Aí parou por 15 anos. Aí volta, se luta mais 5, 10 anos. Aí para, aí vai, e vem, e volta. Então, uma série de acontecimentos, né, vão interromper várias vezes a guerra. Até que finalmente, já no século XV, em 1420,
os franceses, que tinham sofrido muitas derrotas, né, e perdido grande parte do território, passam a ser liderados por uma mulher, uma camponesa, que dizia ter visões com Santa Margarida e o anjo Gabriel, que diziam a ela, a essa camponesa, Joana, da vila de Arques, daí Joana d'Arc, da região de Orleans, o feudo de Orleans. Então Joana se apresenta como a salvadora da França. De início ninguém acredita que aquela mulher analfabeta, né, e uma mulher conseguiria libertar a França dos ingleses. O fato é que alguém termina acreditando, o rei, por uma série de eventos considerados miraculosos. Joana é consagrada cavaleiro, uma coisa esquisita, não é? Uma mulher ser cavaleiro, e se torna general das tropas do rei. E uma série de fatores que a gente não vai aprofundar aqui levaram Joana d'Arc a uma sequência de vitórias militares, e o fato é que os ingleses começam a recuar no território francês, mas Joana d'Arc termina sendo presa e julgada pela Inquisição inglesa como bruxa, como mentirosa, é morta, mas a essa altura a morte de Joana d'Arc, né, levou ao martírio, a se transformar numa heroína, e aí os exércitos franceses tomaram gás com as vitórias e derrotaram os ingleses, e termina a Guerra dos 100 Anos em 1453. Muito bem, as revoltas populares, revoltas burguesas e revoltas camponesas. Revoltas burguesas e revoltas camponesas. As revoltas camponesas são chamadas de jacquerie. São os servos que não querem mais se submeter àquela quantidade de impostos feudais. Muitos servos perceberam que nas feiras eles ganhavam dinheiro, podiam ter uma vida melhor. Por que diabo eu vou continuar pagando captação, banalidade, corvéia, redevance, mão morta, né, talha? Era imposto que não acabava mais nunca. Né? E aí, essas revoltas de servos contra o aumento de impostos e a criação de novos impostos sobre o mundo feudal, o mundo camponês, leva os servos a revoltas. Jacquerie, porque Jacques é um nome muito comum entre os franceses, é como Severino, aqui no Nordeste. Então, Jacquerie seria mais ou menos, não é, a revolta dos severinos, né, severinadas, digamos assim. Outra coisa também, revolta dos burgueses. Os habitantes das cidades não queriam pagar impostos feudais. Por que eu vou pagar talha? Por que eu vou pagar banalidade? Perguntava o burguês. Por que eu vou pagar captação? Por que eu vou pagar mão morta? Isso é imposto sobre terra, isso é imposto sobre serviço de camponês. Eu não sou camponês, nem sou artesão, nem sou vilão. Por que eu vou ter que pagar esses impostos? Então as cidades se revoltam também contra os senhores feudais. As cidades, não esqueçam, elas foram construídas ao redor de muralhas de castelos, muitas vezes. Ou tinham suas próprias muralhas, mas estavam situadas dentro de feudos. E aí os senhores feudais, que se endividaram com as cruzadas, que perderam dinheiro com as cruzadas, estão querendo arranjar dinheiro de qualquer jeito, em cima dos camponeses e em cima dos burgueses. Daí essas revoltas, como a gente viu. Mais uma pergunta: como se deu a expansão do comércio marítimo e fluvial? Nós já falamos, não é? Essa expansão se dá pelo desenvolvimento da navegação entre a Itália e Flandres, através de rios, não é? E canais que vão sendo construídos ligando um rio a outro. Não é isso? O que mais? O comércio marítimo pelo Mediterrâneo. Não é? Levar os cruzados até Constantinopla e de lá por Jerusalém fez criar uma sequência de companhias de comércio e de barcos, não é? E de frotas. Outra coisa também é a navegação de Gênova para Barcelona, de Barcelona para Lisboa, de Lisboa para Santander, no norte da Espanha, de Santander para Normandia, no norte da França, Canal da Mancha, e aí o porto fluvial, no Tâmisa, de Londres, e daí pelo Mar do Norte chegar até a Dinamarca. Vê, Lisboa, você está vendo, vai se tornar um porto importante. Lisboa já é importante desde o século
XIV. Seguindo, qual a relação entre o desenvolvimento do comércio das cidades e o fortalecimento do poder real e a consolidação dos estados nacionais? A gente já viu isso também, não é? O texto lembra a gente que essa, como é que a gente diria, essa simbiose entre burguesia e o poder real se dá porque os reis precisam do dinheiro burguês para montar os seus exércitos. A burguesia precisa dos exércitos dos reis para que o comércio se dê de forma segura. Afinal de contas, os exércitos reais garantiriam nas estradas a segurança. E o comércio precisa de segurança. Os salteadores de estradas, os piratas poderiam ser combatidos. Então, interessava tanto à burguesia quanto ao soberano essa unidade, essa simbiose em que um precisa do outro. E aí a burguesia financia os reis para lutar contra os senhores feudais que não querem se submeter ao poder real. Em troca, os reis favorecem a atividade comercial e permitem o desenvolvimento da burguesia. Pergunta 5. Como essas transformações na Baixa Idade Média da Europa Central alteraram a ordem do feudalismo? Primeiro, porque surgiu uma camada nova que não existia no mundo feudal: burguesia. Pronto. Então, surgiu um segmento social que até então não existia e que agora existe e que tem um poder econômico e que se contrapõe à nobreza feudal, não é isso? Outra coisa também, a nobreza feudal percebeu que não vai poder mais viver sem comércio, nem sem burguesia, nem cidades. A nobreza feudal percebeu que o campo é importante, a terra é importante, mas dinheiro começa a ser importante. Mercadorias começam a ter valor. E algumas mercadorias, como por exemplo pedras preciosas, têm tanto valor quanto a terra. Então, na cabeça dos senhores feudais, a terra não é mais somente um critério de riqueza. Então, aquela velha ideia do mundo feudal, quem tem terra tem tudo, agora não é assim. Quem tem terra continua tendo privilégios, mas quem tem dinheiro pode enfrentar, confrontar quem tem terra. Então, o mundo começa a raciocinar de maneira diferente. E aí vem a 6ª pergunta: que mudanças intelectuais ocorreram simultaneamente a essas transformações econômicas, capitalismo comercial, transformações sociais, surgimento de uma nova camada social, a burguesia, e transformações políticas, o aparecimento do antigo regime, a centralização do poder real? O soberano agora passa a ter uma importância que na Idade Média ele não tinha. Lembre que esse processo não se esgota no século XIV, né? Isso vai até o século XVI. Eu estou falando como se de repente no século XIV tudo isso estivesse pronto. Não, tudo isso está começando. E só vai se concluir, ou seja, se consolidar no século XVI, no final do Renascimento. Pronto, o Renascimento vai surgir no século XIV. Então, a gente já pode dizer, né, que as mudanças intelectuais estão no aparecimento de uma nova ideologia, um conjunto de ideias novas que vão ver o mundo de um jeito diferente, onde a religião já não tem mais tanta importância, né? E é aí que a gente começa a ver história intelectual e artística, nesse finalzinho. Tá bom? Vamos dar um intervalozinho rápido, não é? Só para beber água e a gente volta já já. Até daqui a pouco.